cuidando das ovelhas, mas Deus viu Davi. E Deus chamou Davi, e a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Não me peço para explicar, porque as coisas de Deus são meio, às vezes é complicado de explicar. E Davi, ele passou por um momento de muita insensibilidade, por ser rei, por ter conquistado muitas coisas, e parece que ele esqueceu daquele chamado que Deus tinha na vida dele, e ele olhou para coisas que não era para olhar, praticou coisas que não era para praticar. E a Bíblia diz no Salmo 51 que ele, quando ele se arrependeu, quando ele caiu em si, ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu tenho um pecado contra ti. E ele disse: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. E o Salmo 51 é um salmo de confissão, porque ele diz: Senhor, eu quero continuar sendo usado diante de ti para ensinar aos transgressores os teus caminhos. E aí ele se arrependeu de verdade. E a Bíblia fala, né, desse atropelo na vida de Davi, mas ele se arrependeu, né? E o bom é se arrepender. Para recomeçar, muitas vezes a gente precisa se arrepender. E tem um chamado na Bíblia, chamado de Gideão, lá em Juízes, no capítulo 6, que ele estava malhando trigo no lagar. O lagar era o lugar de malhar uvas, né? Aquele processo com os pés, né? Que em algumas regiões ainda continua até hoje. Hoje tem as prensas, né? Que espremem lá as uvas. E Gideão estava malhando o trigo no lagar. E ele estava com medo, ele estava se escondendo, ele estava vivendo uma circunstância muito difícil. E a Bíblia diz que apareceu um anjo e disse para ele: não temas, homem valente. Como assim? O homem está no lagar, se malhando trigo, no lugar que se malha uvas, e o anjo aparece e chama de valente. Porque o Senhor conhece o coração. E ele: Senhor, e essa luta toda, eu estou com medo dos medianitas, eu estou com medo do meu coração. E o Senhor disse: não tema não, eu vou adiante, eu vou dar vitória. E o Senhor, ele chega na nossa vida, ele chega nos nossos medos, ele chega nas nossas circunstâncias. Então, que nesta noite você queira viver o novo de Deus. E para viver o novo de Deus, você precisa, para você sair dessa circunstância, para você ir para uma nova estação, né? A gente escuta muitas pessoas falar sobre isso. Para você ir para uma nova estação, você precisa recomeçar. E o que é que você precisa recomeçar nesta noite? Vamos ficar de pé. Eu gostaria já de convidar o pastor para vir. Fique de pé. Vamos orar em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, o Senhor que conhece o nosso coração, o Senhor que sabe de todas as coisas, nós queremos nesta noite, Senhor, te pedir perdão, te pedir misericórdia. Ó Deus, nos ajuda a recomeçar, Senhor, todos os dias. O Senhor nos dá a oportunidade de recomeçar através das tuas misericórdias. Recomeçar como servo, recomeçar como pessoa, recomeçar todos os dias. Todos os dias o Senhor manda o sol, manda a chuva. Todo dia, Senhor, nos dá a oportunidade de começar de novo. Nos ajuda, Senhor, a melhorar. Nos ajuda, Senhor, a lembrar de onde caímos, nos arrepender, Senhor, e voltar às práticas das primeiras obras. Nos ajuda, Senhor, ajuda a tua igreja a querer viver algo novo do Senhor, a querer ir mais profundo, a querer conhecer o Senhor mais, a querer ouvir a tua voz. Ó Deus, ajuda, desperta, tira o comodismo, a frieza, o desânimo. Ó Deus, visita as mentes, visita os corações, e que possamos recomeçar todos os dias. Nos ajuda, Senhor, nós te pedimos nesta hora e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, pastor? Os irmãos podem sentar. Pastor, vai dar oportunidade. Graça, paz e misericórdia dos irmãos. Amém. Uma canção, Davi recomeçou. Na caverna, Elias recomeçou. No mar de Beríades, Pedro recomeçou. A cada manhã nós podemos recomeçar. Amém. Porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A cada momento nós podemos recomeçar. A cada ceia a gente recomeça de novo. Pois na ceia
nós somos convocados a lembrar de Jesus. Quando a gente lembra de Jesus, não tem como não recomeçar. Eu senti muita presença do Senhor naquela parte. Guia-me. Essa parte me leva mais profundo. Poxa, vocês perceberam que nessa parte parece que abriu o Senhor assim mais forte. Essa vez eu vacilo. Parece que tem uma parte do. Até na pregação, né? Tem um momento, parece que fura assim um canto mais forte. Eu estou cantando bênção, mas continua nessa parte aí. Né? E eu confesso que eu queria cantar essa parte. Na hora do cálice, essa parte, porque eu fui renovado nessa parte aí. Foi essa parte que me renovou, senti. Eu recomecei essa parte. Senti o calor do coração. Leve-me mais fundo do que já estive. Glória a Deus. Quando Davi cantou, Deus levou ele mais fundo do que já esteve. Quando Elias saiu da caverna, ele esteve mais fundo onde já esteve. Quando Pedro recomeçou lá no mar de Tiberíades, ele foi mais fundo do que já esteve. E como é importante a gente lembrar, a vida de Pedro marca as nossas vidas, porque Pedro havia negado Jesus, praguejando negar Jesus, e ele largou o ministério e foi pescar. E Jesus foi lá para que ele recomeçasse. E Jesus não lançou nada em rosto. O que mais me chama a atenção é isso: Jesus não falou nada, absolutamente nada. Jesus só perguntou 3 vezes se ele amava Jesus. E ele respondeu que amava com amor fraternal. Eu convido você que fica de pé, em nome de Jesus. A ceia nos convida a recomeçar. O texto clássico diz: porque eu recebi do Senhor, Efésios 3. Porque eu recebi do Senhor, que também recebi do Senhor Jesus na noite que foi traído. Tomou o pão e dando graça e partiu e disse: tomai isto é meu corpo, que é partido por vós, faz isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ter ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue, banho de sangue, na maneira do sangue. Fazer isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comer de pão, beber de cálice, não sai da mão do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão do cálice do Senhor indignamente, se não confessar sem pedir perdão, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, você pode no mesmo comando de pão e beber esse cálice. Porque come indignamente e come bebe para a sua própria condenação, não se livra do corpo do Senhor. 31. Porque se julgassemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Nós julgamos a nós mesmos quando nós confessamos nossos pecados. E a Bíblia diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é justo para perdoar os pecados, nos tolerar em toda justiça. Lógico que aquele que vive na prática continuar no pecado não